O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Estamos de volta com o nosso podcast de Poder Público, que junta normalmente 4 elementos da secção de política do jornal para discutir os temas que marcam a semana. Desta vez estou cá eu, que sou a Sónia Sapage, e comigo está a São José Almeida. Boa tarde. O Luciano Alvarez. Olá, boa tarde. E o Nuno Ribeiro. E vamos aproveitar que a São José esteve no evento político da semana, ou do fim de semana, o congresso do CDS, para lhe perguntar uma coisa. O congresso foi tão vivo por dentro como pareceu por fora? Eu acho que o congresso foi mais vivo por dentro até do que pareceu por fora, eventualmente. A sério? Este congresso do CDS mostra a importância dos congressos eletivos. E mostra que, de facto, aquilo é fazer política, aquilo é lutar por convicções, e que quando se faz política e se luta por convicções, as coisas podem mudar, não é? Nós entramos no Congresso com toda a gente, os congressistas, os dirigentes, os jornalistas, a admitirem que João Almeida seria eleito, e o debate evoluiu de tal forma que o candidato eleito foi outro. E eu acho que é uma perda para os partidos terem desistido de congressos eletivos e terem passado a diretas. Porque é muito importante, sim senhora, que todos os militantes votem, está bem, diretas têm uma legitimidade. Mas, de facto, os congressistas, ou as pessoas que são eleitos como delegados a congressos de partidos, não vão ao congresso numa excursão para comprar doces regionais e para fazer um piquenique, não é? São eleitos pelas bases do partido, pelas conselheiras, e estão ali com um mandato de representação. Ora, em democracias representativas como as nossas, é muito importante para a vida dos partidos que estes momentos ocorram e tornam os congressos, de facto, muito importantes e muito interessantes. E este congresso é um congresso muito interessante. Logo são congressos muito mais vivaces. Aquilo não, sim, mas não é só isso. Todos nos lembramos quando não havia é esse congresso não também. é só o empolgar. Sim, mas é empolgante também para quem vê. Porque para quem tu em gosta de diretas, política. provavelmente, no CDS, se fossem diretas e não tivesse havido aquele congresso, nos termos em que houve, o presidente eleito teria sido João Almeida. E aquele congresso conseguiu fazer uma coisa que foi, através do debate frontal e às vezes em confronto mesmo, mas com muita frontalidade, permitiu que o CDS enterrasse um ciclo de 22 anos de portismo e passasse uma página em frente, desse um salto em frente na sua vida. Vamos não sabemos o que é que vai ser este CDS. Sim, vamos lá ver o que é Agora, que esse enterro... É um facto que Paulo Portas, para além de Álvaro Cunhal, foi o único dirigente político que durante tanto tempo influenciou um partido, mais que ele só Álvaro Cunhal. 18 anos, não foi? Foi 18 anos diretamente e 22 com a sua sucessora Assunção Cristas, não é? Portanto, o portismo esteve no poder no CDS de 1998 até ao passada madrugada de domingo. Eu continuo a dizer que não sei ainda as consequências que esse enterro vai ter. Não é? Pode não correr bem, não é? Para o CDS. Mas está bem, pode correr bem, pode correr mal. Também não correu bem as últimas legislativas. Portanto, eu acho que as escolhas dos partidos são legítimas e o novo presidente do CDS tem toda a legitimidade. Claro que tem. Foi eleito de uma forma clara e tem um mandato de 2 anos para provar o que vale. Agora vemos. Ou mais, Com 2 anos, se aguentar mais de 2 anos. Há um momento em que a sala apupa um antigo ministro, que era António Pires de Lima, quando este está em palco a discursar. Foi um dos momentos que me marcou a mim, que estava a vê-lo de fora. E tu, Nuno, em que é que reparaste? Olha, eu estou muito
muito esperançado na nova direção de Francisco Rodrigues dos Santos, porque conseguiu transformar Abel Matos Santos, que está agora na Comissão Executiva, de um homem que entre 2012 e 2016 achava Salazar um líder, a pia de uma boa polícia e, sobretudo, e mais importante, Aristides Sousa Mendes em agiota de judeus, conseguiu transformar este homem, que foi candidato, a um respeitável dirigente do Centro Democrático e Social. Eu sobre isso até gostava de dizer mais uma coisa. Resta só lembrar que, que isso foi escrito. Foi escrito no Facebook. Não está em questão. A questão não é que está... Não foi alguém que diz que eu disse. Mais do que isso. Questionados sobre esta situação, dirigentes e militantes do CDS diziam que o partido conhecia estas opiniões. Portanto, aqui, de facto, a única alternativa que eu ponho é que houve uma transformação política que levou o Abel Matos Santos a um dirigente com outras opiniões no Partido Democrático. Mas achas que o que mudou foi o dirigente, foi o Abel Matos Santos ou foi o CDS que normalizou essas... Ou a nova liderança que normalizou declarações como essas? Há uma ironia nas minhas palavras, obviamente. Eu não quero acreditar que o CDS tenha normalizado este tipo de comportamentos. Não quero mesmo acreditar, não é? Seria demasiado trágico. E principalmente para o CDS. Ou seja, fazer corridas de 100 metros com André Ventura não vale a pena. Portanto, tu não achas que aqueles apupos foram democráticos, como se aplaude ou apupa alguém num congresso? Eu, sinceramente, em relação ao antigo ministro, lembro-me também de outras intervenções dele que também estiveram muito longe de ser sensatas. Ele ele próprio admitiu que estava a provocar os congressistas com um intuito político muito concreto, que era ridicularizar o Francisco Rodrigues dos Santos. Saiu-lhe mal a jogada. Saiu-lhe mal a jogada, mas eu também nem dou muita importância a isso. Sabes que o que eu acho mais interessante nesse apupo, que é evidente que é uma atitude paternalista de Pires Lima, ainda por cima quando toda a gente sabe que ele é um bocado a voz de Portas, não é? Pessoa mais próxima de Portas dentro do CDS, amigo de infância, e que, portanto, quando ele aparece a falar, ele apareceu ali mesmo com uma autoridade de tentar, com uma atitude paternalista, meter o miúdo no lugar. Mas é que foi isso mesmo que ele fez, isso não se faz, ele fez e tratá-lo como se fosse como um candidato, tratá-lo como um rapazola. A questão é que isso acabou por reverter, isso virou o Congresso. Foi um ponto de viragem. Foi nesse momento que o Congresso virou, e sobretudo o que dali salta é que o cansaço do portismo no CDS, a falta de respeito, já não há nenhum respeito pelo que é a geração, a herança e a direção e os herdeiros de Portas dentro do CDS. Portanto, o que o Pires de Lima provocou, a provocação de Pires de Lima fez o CDS vomitar o portismo. Aquilo foi um momento, o apupo foi uma rejeição que não é só dos termos em que ele falou com o suposto miúdo, que não é miúdo, tem 31 anos, Manuel Monteiro foi eleito líder com 29. E portanto não é nenhum miúdo, não é? E o Paulo Portas também não devia ter muito mais quando chegou à liderança do CDS. Mas agora há aqui uma coisa que eu não estava a chamar a atenção e que é clara nesta direção. Esta direção do CDS é mais à direita do que foi alguma vez com Portas e com os portistas. Não, São José, por estas declarações que o Nuno citou, isto não é mais à direita. Isto está à direita do Chega, vai ter que se chegar na Assembleia da República, vai ter que se mexer ali nos lugares. Mas não é só por isso. Mais para a direita, não é só o Abel que entra para a executiva e para a política, não. Não é só isso. É mais que isso. De facto, Francisco Rodrigues dos Santos está mais à direita do que puxou o CDS mais à direita. Vamos ver se sai bem, se sai mal, se curiosamente, com Chega, não sei. Curiosamente, na campanha, já se tinha notado, e o Luciano escreveu sobre isso porque acompanhou a campanha,
que o CDS não estava confortável com este centrar... Só que não ouviram o Nuno Melo. O Nuno Melo não é desta direita. Mesmo assim, o Nuno Melo é menos conservador que esta direita que agora chegou ao CDS, mas não quiseram ouvir o Nuno Melo. Porque na altura o que o Nuno Melo e os seus apoiantes diziam era que o CDS tinha encostado demasiado ao centro e tinha de virar um bocadinho à direita. E a estratégia do Nuno Melo passava por lançar esse CDS nas europeias para quando chegasse às legislativas poder já estar confortavelmente mais à direita. Mas a anterior líder não quis manter o CDS ao centro. E não aconteceu. A questão aqui é de saber se o CDS tem motivo para continuar a existir. Essa é que é a questão. Isso há muita gente, até no CDS, que lembro-me de António Lobo Xavier, que advogava uma fusão com o PSD, agora com a Iniciativa Liberal, com o Chega, e com estes jovens dirigentes, eu sinceramente não sei. O Lobo Xavier que apoiou... O eleitorado, se não te importas, o eleitorado vai decidir isto. E eu temo que ainda antes do eleitorado decidir, devemos estar muito atentos às curvas de manutenção das sondagens. Porque se o CDS nunca não infletir os valores que lhe são prognosticados, atribuídos, isto é como aos jornais. Quando se começa a descer, é muito difícil voltar a subir. Dá um trabalho dos diabos. Vês alguma possibilidade, São José, de entendimentos entre esta nova direita e a velha direita ou centro-direita, que é o PST? E pergunto-te isto porque, a pensar nas declarações de Passos Coelho, que tem estado muito calado e que causou tanto nervosismo quando surgiu num evento partidário este fim de semana. Eu acho muito importante a declaração de Pedro Passos Coelho, para já por vir dele, como é óbvio, depois de um silêncio tão prolongado. E é uma declaração que é uma questão de bom senso. Nas autárquicas, o PSD e o CDS só têm a beneficiar se concorrerem em conjunto a câmaras, porque isso potencia o eleitorado. Achas que ele só se referia a isso? Não, mas estou a dizer já para as autárquicas começar, não é? E eu acho que ele se referia a tudo, porque Passos Coelho fez coligações, não é? Portanto, manteve coligações, repetiu coligações, portanto, ele tem noção que, de facto, e eu defendo isso, já o escrevi, que deve haver uma aproximação, uma fusão, uma federação, uma coligação. Tu chamavas fusão. Fusão em que sentido? Se o PSD e o CDS se juntarem em definitivo numa coligação tipo a CDU alemã, Merkel não tem um partido, tem uma coligação, uma federação de vários partidos, em que uns são luteranos, outros são católicos, outros são liberais, outros são conservadores, outros democratas cristãos. E estão todos juntos para quê? Para potenciar a conquista de votos e ganhar eleições. E se isso não acontecer, a direita em Portugal não ganha eleições, não vale a pena. Porque, sociologicamente, o país é de esquerda há décadas. Eleições e eleições têm provado isso. E, portanto, ou acontece um acaso, como, por exemplo, Cavaco Silva ter as maiorias absolutas, ou depois Sócrates, mas que são fruto de circunstâncias das forças em correlação na altura, com o Parlamento assim fragmentado como está hoje, eu acho muito difícil qualquer partido mesmo o PSD ganhar eleições sozinho. Sim, acho muito José, mas este CDS, como tu para o PS7, já não é o CDS da Associação Cristã. Sim, mas a pergunta era nesse sentido. Não é? Mas isso não, eu acho que não invalida acordos eleitorais para candidaturas e mesmo para governo. Geracionalmente, teres Rui Rio sentado à mesma mesa que Francisco Rodrigues dos Santos pode parecer estranho, mas eu acho que não. Eu acho impossível e acho que foi por isso que Passos disse. Mas quem é que se quer juntar a um partido, como não lembrou, tem um dirigente que elogia a PID e elogia Salazar? Bom, o PST também já teve um candidato à Câmara a uma Câmara Municipal da chamada Zona de Lisboa, Ventura, que se chama André Ventura e que fez uma campanha eleitoral a dizer que isto e aquilo dos ciganos na altura. E com o apoio do celebrado Passos Coelho. Sim. E com o retirado do apoio. Mas não era Rio, não é? É isso que eu estou a querer dizer. Eu admito
Porque num outro cenário pode não haver, de facto, um acordo. Eu acho que é muito difícil, não só o Rio juntar-se, para já, o Rio juntar-se a alguém. O Rio é Rio. Depois, juntar-se à nova liderança do CDS Mas pode juntar ao PS, não? e chegar a esse acordo. O PS chamou... Agora, PS, o que eu admito é que haja um movimento natural do eleitorado e que vá e que se aproxime do PSD se as previsões do CDS não forem más, não é? E se aproxime do PSD e que se aproxime do Chega, não é? Para o centro e para a centro, extrema-direita. O PSD acabou por ser um dos protagonistas da semana a propósito da proposta sobre a descida do IVA da eletricidade em sede de Orçamento de Estado, que foi um tema nas jornadas parlamentares do PS, não foi, Luciano? Foi o tema. Então o primeiro dia foi de manhã à noite, desculpem-me o termo, a malhar no Rio, e a malhar forte e feio, a começar pelo Centeno, que foi muito, muito duro, afirmando coisas como tinha caído a máscara da responsabilidade ao Rio. Sempre com esta questão debaixo do olho, não é? O IVA da eletricidade. Sempre. Aliás, Centeno calculou que as propostas do CDS podiam... Do PSD? Do PSD podiam custar 2,2 milhões de euros, não é? Que isso dava cabo de qualquer orçamento, não é? Pareceu-te que eles estavam excessivamente preocupados com a coligação negativa que podia surgir? Pareceu-me, e foi dito claramente pela Ana Catarina Mendes, que avisou a bancada parlamentar que as coligações negativas podiam aparecer e tornar a legislatura mais exigente. Isso foi mesmo referido diretamente pela Ana Catarina Mendes. Mas, de qualquer forma, é curioso que, ao longo das várias intervenções, menos na do Centeno, mas do Costa também, e apesar das fortes críticas, mas muito fortes mesmo ao Rui Rio, o PS manteve sempre a porta aberta para chegar a acordos pontuais com o PSD. Hoje, em entrevista ao público... Disse numa entrevista... Exatamente, a Ana Catarina Mendes diz mesmo que tem que haver, é perentório, que tem que haver acordos pontuais com o PSD. Diz mesmo que isso é que fortalece a democracia, não é? Portanto, a Ana Catarina Mendes diz também que, pronto, isto agora do orçamento, o PSD, quando arrumar a casa, isso vai ser mais fácil, não é? Pois ela diz agora, que temos de esperar que o PSD... A questão do IVA da eletricidade é mesmo o dinheiro. E porque quer Centeno, quer Costa acham que as propostas do PSD desvirtuavam completamente o orçamento. São José, tens alguma expectativa em relação à forma como este dossiê pode resolver-se? Eu tenho a expectativa de que não haja coligação negativa. E em que é que porque baseias? Eu acho que não, é a minha expectativa, que haja bom senso. Porque, de facto, o dinheiro em causa, como dizia o Luciano, trata-se de dinheiro. Desvirtua completamente o orçamento. Pode pôr em risco uma execução orçamental que é importante que corra bem, não é? Porque não podemos querer sol na eira e chuva no naval. Quer dizer, é mais dinheiro para a saúde, é mais dinheiro para isto, é mais aquilo, aquilo outro, e agora também o IVA da eletricidade. Há uma proposta no orçamento do Governo de uma autorização legislativa para fazer uma descida progressiva do IVA consoante o consumo, que até tem a ver com a lógica do combate às alterações climáticas. E, portanto, não percebo o que é esta fúria. Espero que seja só um momento de propaganda e de afirmação do Bloco de Esquerda e do PSD, e que a coisa depois vazie. Eu só fiz uma proposta. Quem está a criar a coligação negativa é o Bloco de Esquerda, que diz que vai votar... Está bem, mas o PSD pôs a proposta. Os outros dizem que vão votar à coligação negativa. Na verdade, todos têm propostas em relação a isso. Agora, chama a atenção também que num texto nosso, em declarações à Maria do Céu Lopes, um dos deputados do PSD, Duarte Pacheco, que trabalha muitas vezes estas questões de finanças e orçamento, também disse que o PSD não votará uma proposta se não houver contrapartidas. Ora, as contrapartidas é outra proposta que eles apresentam, diferente da proposta de descida do IVA, são duas que têm de ser votadas, onde se lê que eles calculam que a medida custa 150 milhões de euros e eles prevêem que estes 175 milhões sejam compensados com outros cortes em despesas de gabinetes e outras coisas.
Ora, o PSD faz depender a aprovação, a votação da sua primeira medida, da sua redução do IVA, destas contrapartidas, dando a entender que se as contrapartidas chumbarem já não apresentará a outra proposta. Ou seja, isto no fundo, se calhar, pode vir a ser outra questão como a dos professores, que o PSD... Esperemos que seja. Então porquê? Esperemos que não foi muito Uma boa questão para de execução ninguém. orçamental, quer dizer... Basicamente, seria uma encenação. Pois, enfim. É isso que eu estava a dizer, um momento de propaganda. Há outro momento importante esta semana, São José. O que é que explica para ti que os partidos tenham desistido de debater em plenário um voto de condenação a um deputado? E estou a falar de André Ventura, que fez declarações racistas em relação a Joacine Catar Moreira. Mais que Não racistas, xenófobas. Xenófobas. Não devia ficar claro que um deputado não pode comportar-se assim? Achas que Eu ficou acho claro? que é claro que um deputado não se deve comportar assim. Qualquer cidadão não se deve comportar assim, muito menos um deputado que tem um mandato de representação nacional. Também me parece claro que a partir do momento em que o Presidente da Assembleia faz declarações públicas a condenar, os partidos tiveram o bom senso de não alimentar Ventura e não dar palco a Ventura. Já o tive, porque senão, mais uma vez. Não, mas dar mais, porque senão daqui a 8 dias, depois de votar do orçamento, para a semana ias votar e continuávamos a... Era no dia do orçamento. Portanto, quer dizer, eu acho que é bom que haja bom senso nos partidos políticos, porque senão, em vez de Ventura eleger 10 deputados em 23, elege 30 ou 40. Andarmos a correr atrás de polémicas radicais e extremistas é perigoso. E, portanto, acho que foi de bom senso o que se passou na Assembleia. Mas eu também quero dizer que Ventura faz isto. Eu já disse isto aqui há uns meses, quando foram as eleições. A deputada Joacine Catar Moreira e o deputado André Ventura alimentam-se um ao outro. Eles estão lá para se alimentar um ao outro. Com o seu radicalismo, com o seu extremismo e com o seu populismo. E a deputada Joacine Catar Moreira, ao fazer uma proposta no Orçamento de Estado, que eu não percebo porque é que é no Orçamento de Estado, mas no Orçamento de Estado, meter uma proposta de reparação histórica do colonialismo através das obras de arte e meios culturais, de devolução, eu acho isto, quer dizer, primeiro eu nem quero falar muito disto porque acho um disparate tal que nem vale a pena perder muito tempo, mas a história não se reescreve. O colonialismo faz parte da história de Portugal e não se reescreve, não se mata o colonialismo devolvendo obras de arte. Senão o que é que vamos fazer? Vamos desmanchar o convento de Mafra e desmanchar a Basílica da Estrela para devolver ao Brasil por causa do ouro do Brasil que resulta naquelas duas obras? Vamos desmembrar os Jerónimos e enviar para onde? Para a Índia? Pagou, se calhar, não sei. Vamos agarrar no Museu de Etnografia e distribuí-lo pelas ex-colónias africanas. Quer dizer, isto é um disparate absoluto, quer dizer, é um disparate absoluto. Não é? Então o que é que os franceses têm que nos dar das invasões francesas e os espanhóis das duas invasões? Dos mouros. Os mouros, é verdade, olha, eu quero as cidades construídas e os castelos. E os romanos? Construídos pelos portugueses no Norte da África. E os romanos, o que é roubaram, absurdo, isto é roubaram ao absurdo. Viriato. Olha, e é de quem não tem nada para discutir sobre política. Porque se o livro, ou a deputada do livro, ou que já não é do livro, que ainda não percebi se é ou se não é, se a deputada Joacine Catar Moreira, o que tem para fazer na política é apresentar estas propostas, é de facto melhor mudar de vocação. A vocação dela não é ser deputada da Assembleia da República. Há aqui uma questão que eu gostaria só, porque, primeiro, não há constância que nenhuma das ex-colónias tenha pedido alguma coisa. Mas admitamos que possa vir a pedir. Se vier a pedir, isto tem que ser tratado de um ponto de vista diplomático, cultural e científico. E com um debate público, não é pôr uma medida no Orçamento de Estado. Espera, isso é outra questão. E com um debate público, porquê é que isto aparece no Orçamento de Estado? Porque a deputada, ainda deputada do LIVRE, não sabe o que é um Orçamento de Estado.
Esta é que é a questão. Não sabe, em preparação, ignorância, chamem-lhe o que quiserem, ou então é uma desfocagem política tremenda. Mas aqui há outra questão. Há, de facto, verdade, 3 países que têm processos que estão em processo de evolução. França? A França, o Reino Unido e a Holanda. Só a França é que está a avançar com a evolução de obras ao Benin. Minudências, não é? Não são... Não é o obelisco Quer dizer, exatamente. egípcio que está no Os gregos andam não sei quantas dezenas de anos a pedir as folhas do Parthenon, que estão no British Museum, e os britânicos A subir para o lado. a subir para o lado. Mandaram-nos A umas Holanda coisitas. também fez a mesma coisa. É isso, são... Mas minudências. aqui ainda houve pedidos. Agora aqui não há pedido nenhum. E então, ou não haver pedido nenhum, e há outra coisa que a proposta que é diferente, que a proposta da deputada Joacine é diferente, porque mete nesta comissão ativistas antirracistas. Mas que é isto? Deve ser ela. Isto porque a proposta prevê a criação de uma comissão para avaliar... Com catedráticos, gente catalogar, culta e avaliar. ativistas antirracistas. Ora, uma situação destas, é uma questão entre Estados. É uma questão de Estado. Não é uma questão de Estados de Por espírito. exemplo, na CPLP, por exemplo, é um bom sítio para discutir esta coisa. Não, isto não tem nada a ver com o CPLP. Isto tem a ver com as relações bilaterais. CPLP é o anti-isso, porque é o espaço onde todos nos encontramos e todos tentamos fazer as pazes. Encerro este capítulo só dizendo a quem nos ouve que é hoje à noite que o LIVRE vai decidir, a Assembleia do LIVRE, hoje, quinta-feira à noite, que o LIVRE vai decidir se retira ou não a confiança política à deputada Joacine Catar Moreira. Deixa-me só dizer uma coisa. Sabes quem é que vai ficar pesaroso se o LIVRE retirar o apoio à Joacine Catar Moreira? É o André Ventura. Não, ela Porque continua. Mas tem menos direitos. perde Fala importância menos, política. fala muito Portanto, e fala menos, ficará com certeza muito triste o deputado André Ventura se lhe for retirada a confiança política. Quando o mês lhe estava a correr tão bem. Exatamente. O ano começou agora, não é? Bom, para a semana, quando nos sentarmos aqui outra vez, esta questão já estará resolvida, a questão de retirada ou não da confiança política. Sim, acho que é hoje definitivo, hoje é definitivo. É a expectativa. E também estaremos aqui no rescaldo da votação final global do Orçamento de Estado. Não se esperam... E em vésperas do Congresso do PSD. Exatamente. Não se esperam grandes novidades nessa matéria. O orçamento já foi aprovado na generalidade, mas podemos ter de falar aqui sobre outras coligações negativas, além, eventualmente, do IVA da eletricidade. Até lá, mantenha-se connosco em público.pt. Até breve. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.